Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez a oportunidade do encontro, do estudo, do aprendizado, que possamos receber nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, para que todos nós juntos possamos aprender um pouco mais do teu evangelho, da tua doutrina, e assim nos colocarmos cada vez mais capacitados no caminho da evolução, no caminho da verdade. Agradecemos assim, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Vou ficar aqui. Uhum. Não deu tempo. Vai precisar disso não, né? Não. Boa tarde a todos. Hoje nós não teremos aqui os nossos slidezinhos, que não foi possível fazer. Então, nós vamos acompanhar aqui do nosso livro, nosso estudo de hoje, que ainda está naquele capítulo que fala das lembranças da existência corpórea. Às vezes, vocês podem pensar, mas demora tanto, né, para sair de um capítulo. Cada questão dessa aqui dá um seminário, né? Cada questão aqui de um livro dos Espíritos dá um seminário. E como eu já falei, nós não vamos correr para competir no mercado de trabalho, a gente não está apostando corrida para quem chega primeiro no fim do livro dos Espíritos, né? Até porque, quantas vezes nós já reiniciamos esse livro? Aqui nessa casa, acho que inúmeras, porque não vai dar para contar. Então, nós não temos necessidade. O importante é entender muito bem as coisas que estão aqui. Lembrando que ontem foi aniversário da morte de Kardec, e realmente nós estamos aqui sempre gratos, muito gratos por essa alma lúcida, como foi dito no discurso, né, do seu velório, no momento da sua vigília, que Kardec era o bom senso encarnado. Então, realmente é uma bênção a gente ter esse privilégio aí de estudar a doutrina dos Espíritos. Às vezes a gente fala assim, mas por que privilégio? Qualquer um pode, isso não é um privilégio. É um privilégio para a gente estudar, sim, por quê? Primeiro, que a gente já falou aqui, que estudar Espiritismo, querendo aprender realmente, colocar isso aí na corrente do pensamento, se for o caso após a nossa análise, né? Porque não é porque a gente lê que a gente vai ter que aceitar, a gente tem que botar a análise da razão, como Kardec sempre recomendou. Isso não é muito fácil, mas isso não é tudo, né? Então, a gente até pode estudar, compreender, mas muitas vezes ainda não está naquele ponto, né? Não está preparado para isso. Mas quando a gente começa a se achar preparado e começa a querer realmente fazer aquele segundo momento importante da doutrina espírita, que o primeiro é tomar conhecimento da doutrina, ler, né? Buscar o conhecimento da codificação. O segundo momento é incorporar aquilo na corrente do nosso pensamento. Esse é que é o momento mais difícil, mais demorado, porque tomar conhecimento é simples, é só ler. Mas compreender isso, para colocar na corrente do nosso pensamento, envolve muitas mudanças, envolve, assim, mudança de comportamento, no pensamento, na atitude, tudo. E será que estamos realmente preparados para todas essas mudanças, para essa reforma íntima que é tão falada dentro da doutrina e tão importante? Então, esse segundo momento, ele é muito difícil. É o mais demorado, é o mais difícil. Porque envolve tudo aquilo, envolve passar por cima dos nossos interesses para auxiliar outras pessoas, para cumprir essa tarefa importante da solidariedade, da compaixão, né, da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, são tantas coisas envolvidas que será que a gente realmente está preparado?
Muitas vezes a gente acha que o nosso momento está difícil para cada um de nós, tudo a gente acha difícil. Às vezes dentro da nossa casa acontece um probleminha, dali a pouco vem mais outro, mais outro, mais outro. Quando vem a gente já está cheinhos de probleminhas dentro de casa, que não são verdadeiros problemas, não são, porque eles são aguilhões de aperfeiçoamento, são lições, né? Mas não só dentro da nossa casa, quanto na sociedade, em todos os lugares, e a gente almeja melhoras, né? Nós tivemos aí uma eleição, votando para os nossos representantes, né, no país, e a gente sempre vai com aquela esperança de que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser melhores, porque ai de nós que não tenhamos esperanças. Só que tem que ter aquela frase, né, que a esperança é a última que morre. É verdade, ela é a última, mas ela morre. Ela morre. Tem gente que fala assim, não, a esperança não morre nunca. Conversa fiada. Conversa fiada. Ela é a última, porque a gente vai até um ponto que a gente vê realmente. Não dá, não vai acontecer. Né? Então ela morre. Ela morre. Isso com tudo na nossa vida. Né? Aí a gente fica ali naquela... Tanto que a gente não tem que somente... esperança de esperar, né? Esperança de esperançar, de trabalhar, de fazer algo para acontecer as coisas boas, né, na nossa vida. Aí a gente entra, às vezes, numa tristezinha aqui, numa tristezinha ali, porque as coisas não estão dando muito certo. Mas eu acho que a gente, antes de tudo isso, a gente tem que ficar pensando, será que eu estou preparado para o que eu estou pedindo? Será que eu estou preparado para aquilo que realmente eu desejo ter? Né? Então, os problemas acontecem no nosso dia a dia para nos testar. Né? Para ver se a gente realmente está preparado para encarar determinadas situações, que não é fácil. Então, esse segundo momento da doutrina nos oferece tudo isso. Essas reflexões. Né? Porque é para isso que Kardec nos trouxe essa maravilha. Né, para a gente refletir, esse segundo momento ele é demorado. O terceiro momento é o mais fácil. Tanto quanto o primeiro, de conhecer. Porque até quando as pessoas começam a conhecer, começam a ficar fascinadas. Gente, que maravilha! O espiritismo, não sei o quê, não sei o quê. Fica saltitante, né? É aquele primeiro momento. Dali a pouco a gente vai vendo a responsabilidade, que as questões vão chegando, a gente vai vendo as responsabilidades que a gente está assumindo ao tomar esse conhecimento. Muita gente deixa de lado. Não vai até o fim, não. Porque, ler isto aqui e permanecer do jeito que é impossível. Não é possível. Algo vai mudar. Ou para mais ou para menos, mas vai. Entendeu? Vai mudar. Igualzinho a gente não fica. Né? Então... é fácil tomar conhecimento, porque se não está me interessando, no meio eu paro, ou até antes do meio, deixo para lá. Então, simples assim, é fácil. Ainda que seja curiosidade, vamos ver o que aquele francesinho quis dizer com isso aí. Vou até o fim para ver. Aí quando chega lá no finalzinho, vê o tamanho daquele francesinho, né? Vê o tamanho daquele homem, a grandeza daquele professor. Então, aquilo vai dando, assim, uma motivação. Aí a gente começa no segundo momento. Vamos refletir, vamos ver onde eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. E aquilo ali, é demorado, hein? Porque vai contra os nossos interesses, com certeza. Vai contra os nossos interesses pessoais, né? Os nossos interesses pessoais. Aí, depois que a gente viu que é isso que a gente quer, o terceiro momento é facílimo. Por quê? A gente aprendeu a ser solidário, caridoso, compassivo. A gente aprendeu isso nesse segundo momento. E a gente, então, quer ser isso. Caridoso, compassivo, solidário. Então, a gente quer que todos conheçam isso. Então, é aquele terceiro momento quando o Espiritismo sai de nós. Como que ele sai? Como? Né? Como que ele é exteriorizado?
de todas as formas possíveis, na nossa conversa, no nosso sorriso, no nosso abraço, na nossa compreensão com um problema ou outro que estejamos passando, ou com um problema do nosso afeto, do nosso vizinho, do nosso companheiro. E a gente quer mostrar aquela questãozinha ali do Livro dos Espíritos que pode explicar aquilo ali. Ou então mais abusada ainda, como eu que venho para cá fazer palestra. É uma forma também dele sair. Porque quando a gente ama as pessoas, aquilo que está sendo tão bom para a gente quer passar para o outro também. Quer que o outro também, pelo menos, tome conhecimento e, quem sabe, ele vá se sentir da mesma forma. Né? Então, Kardec é aquela grandeza e o nosso coração é assim, extremamente grato, repleto de gratidão, né? Por essa figura ilustre, não do mundo, mas da dimensão espiritual. Com certeza está muito feliz em ver a sua doutrina crescendo, né? Porque ela está cada vez crescendo mais. Então, nós estamos aqui nesse capítulo que fala sobre lembrança da existência corpórea. A gente talvez, assim, esteja passando por esses dias, né? Estudando isso aí. A gente não vê o tamanho da importância disso aqui. Porque, olha, somos espíritos inferiores, estamos num mundo de provação e expiação, então temos atitudes que até nós condenamos, e a gente tem, né? Já trouxe aqui um texto caindo no buraco, a gente está sempre caindo no mesmo buraco e ainda se achando que está inocente ali. É o buraco que está lá. O buraco é culpado, porque eu caí nele. O buraco se mexe, né? O buraco, eu vou por ali, o buraco vai atrás para eu cair nele, eu vou para lá, o buraco vai atrás. É assim a nossa conduta na vida. Porque as coisas que acontecem, a gente nunca acha que a gente é responsável. Foi o outro que foi culpado. Então, a gente está sempre caindo no mesmo buraco. Então, isso aí é algo que realmente nos impede desse segundo momento assim, ser tão aproveitado dentro da doutrina. E aí, aquilo que a gente faz aqui na Terra é o que vai refletir quando a gente partir dela. Nós estamos preparando o nosso cenário na dimensão espiritual. Porque essa lembrança da existência corpórea é real. E quando nós chegarmos na dimensão espiritual, deixarmos o nosso corpo aqui e partirmos para a nossa casa de verdade, retornarmos, né, à nossa casa, a gente tem medo, muito medo, porque a gente sabe o que é que nos espera, a cobrança da nossa consciência. Então, é bom que a gente faça muito direitinho aqui nesse mundo, de acordo com a lei de Deus. Não somos superiores, então, claro que vamos errar. Porque cada delito aqui, cada pisada em falso, vai doer. Vai doer quando a gente começar a lembrar. E saber que poderia ter feito diferente. Que sabia que aquilo era nocivo. E a gente fez, né? Por algum interesse. Ter interesse, às vezes, tão pequenos, interesses tão miúdos, que não valem a pena o que vai acontecer depois, quando a gente partir desse mundo. Porque a gente coloca todas as nossas fichas desse mundo, na maior parte das vezes. A gente coloca todas elas na nossa vida aqui, esquecendo que essa é passageira, que a outra é que vale, que a outra é que conta, porque a outra que é a de verdade. Né? Que nós, quando saímos daqui, a gente volta para casa. Que casa? A eternidade. É lá que a gente mora. A gente mora na eternidade. E aqui nós estamos de passagem. Não confundam isso com férias, tá? A não ser que sejam férias do barulho, né? Férias sofridas. Porque é apenas de passagem, é uma estada numa escola. E é isso que a gente está fazendo aqui. E nós estamos, eu já falei várias vezes, das últimas oportunidades que a gente recebeu do Pai de estar nesse momento na Terra, que é o momento de transição do planeta, né? Mas não pense que é transição do planeta 10 anos, 20 anos, não, bota 100 nisso.
né? No mínimo 100. Por quê? Porque daqui a 100 anos, ninguém que está aqui hoje estará. Se estiver, estará bem modificado, com certeza, senão não volta para cá, né? Senão vai para outro campo. Então, a lembrança da existência corpórea é real, é fato, e a gente tem que botar isso na cabeça, tá? Porque as pessoas esquecem, vivem como se nunca fossem morrer, né? Vivem como se nunca fossem envelhecer, como se fosse viver toda a vida nesta terra, como vivia nos áureos tempos, né, da saúde, da virilidade, né, da lucidez, mas não é assim. A gente sabe que não é, né? Então, olha essa pergunta aqui. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Olha a questão de Kardec, gente. Eu chamo sempre atenção para isso por causa do que ele está perguntando. Aquele que iniciou grandes trabalhos, não é apenas trabalho. Iniciar trabalho, gente, todo mundo inicia. Porque todo mundo trabalha, de uma forma ou de outra trabalha, nem que seja para o mal, está trabalhando, né? Então, aquele que iniciou, grandes trabalhos, então faz essa diferença aí, com uma finalidade útil. Olha a sequência da pergunta. Grandes trabalhos com uma finalidade útil. Ora, vamos raciocinar, não vamos nem chegar logo na resposta, não. Vamos pensar. Quando a gente lê, estuda esse livro, a gente não vai logo para a resposta, não. A gente lê a pergunta e tenta entender a pergunta e responder a pergunta. Aí a gente sabe se a gente está um pouquinho melhor, se a gente já entendeu alguma coisa, quando a gente tenta responder antes de ler a resposta, né? Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil, só até aqui, sem contar o restinho, só até aí, a gente já imagina. Quem inicia grandes trabalhos com finalidade útil é quem já está num nível bom. É quem já pensa nos outros, quem já tem um processo empático em si mesmo, que não está fazendo só para ele. Não é? Senão, nunca na vida um carvalho seria plantado. Né? Nunca um carvalho, nunca ninguém conheceria um carvalho. Porque aquele que tem a bênção de conhecer um carvalho foi porque alguém plantou sabendo que nunca ia vê-lo. Porque ele demora muito para crescer. Talvez a gente reencarne e ele não está no tamanho dele ainda. Né? Então, olha só, é aquele desprendimento. Então, quem inicia grandes trabalhos com uma finalidade útil, não é egoísta, não é orgulhoso, não é vaidoso, não pode ser. Se ele fosse, ele não ia fazer grandes trabalhos com finalidade útil. Ele poderia fazer grandes trabalhos por interesse próprio, né? Porque ele gosta de aparecer, porque ele quer ser louvado, pode fazer, pode ser assim, né? Mas com finalidade útil, aí ele já está pensando no todo, para fim de utilidade, né? E não é só dele, porque com um trabalho grande, assim, de finalidade útil, vai abranger muita gente. Então isso aí já mostra que esta alma não é pequena. Essa alma não cabe numa cabecinha vaidosa nem orgulhosa. Continuando a pergunta. E que os vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Se ele é grande para fazer grandes trabalhos, com finalidade útil, jamais ele vai lamentar deixado por acabar, porque ele sabe que aquilo não vai ficar por acabar. Alguém vai fazer. Alguém grande quanto ele. Ou que esteja crescendo, né, querendo. Então, olha a resposta. Agora a gente vai. Então, a gente já viu aqui que a alma aqui é boa. Senão ela não ia fazer isso, né?
Kardec ouve dos espíritos logo de início? Não. Quer dizer, não lamenta. Não. Porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Olha que maravilha isso aí. Que deu orgulho e a vaidade por ter feito algo. E achar que levou os louros, ele tinha que estar aqui para ser agraciado, botar no palanque lá, ó, foi ele que fez. Né? Então, olha só. Não. Porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Então, não, ele não se importa com esse grande trabalho ter sido feito por ele, e sim pela utilidade desse trabalho que outros vão concluir. Então, a gente, resumindo isso aí, não importa quem faz, importa o trabalho feito. Né? Então, não importa quem vai levar o nome, vai lá para o Guinness, vai lá para os recordes, não, que não importa isso, né? Importa o trabalho que está sendo feito. Aí continua, ó. Ao contrário, tá vendo? Ó? Trata de influenciar outros espíritos humanos. Então, olha a beleza disso aí. Ele não pôde concluir porque ele teve que partir. Então, de onde ele estiver, ele vai influenciar outras almas encarnadas para continuar naquele trabalho. E se tiverem dificuldades, ele vai ajudar. Seu objetivo na Terra, olha só, seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Por isso que ele fazia grandes trabalhos, né, com uma finalidade útil, porque ele visava o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então, aquele que às vezes a gente tem essa mania de falar isso, né? Nossa, mas fulano foi morrer agora, no meio daquele trabalho que ele está fazendo, que só ele sabe fazer. Só ele sabe fazer é uma opinião nossa. Porque não é só ele que sabe fazer, muitos sabem fazer, e quem não sabe vai aprender a fazer porque se inspirou, se motivou com aquele trabalho bonito. Então, quer continuar. Quantas vezes um pai precisa desencarnar para que o filho tome um rumo na vida, aquele rumo que ele queria que o filho tomasse, e que o filho nunca se interessou em estudar, em se preparar, em se qualificar? Aí está lá o pai que passou uma vida querendo isso, proporcionando chances e oportunidades para o filho dar continuidade ao seu trabalho. Abrindo um parênteses, pode ser que não seja do agrado deste filho isso. Ele não é obrigado a seguir. Mas se for, né? Se ele demonstrou essa tendência, então o pai se esmera, porque tem vontade. É algo importante, é algo bom, ajuda as pessoas, e então ele quer, né, continuar, mas ele vai chegar um momento que ele tem que parar. Ele não é eterno aqui, né? Nós somos imortais, mas não somos eternos aqui no mundo. Mas o filho não se interessa, né? Tem o pai para fazer, para pagar tudo, para estar lá na frente de tudo, para que ele vai ter que se preocupar com isso? Aí vem uma doença, o pai fica recebendo aí uma sentença, entre aspas, de não demorar muito nesse mundo aqui. Aí começa a preocupação do filho. E agora? O que eu faço? Vou ficar só. Não me preparei, não fiz a vontade do meu pai, e agora? Aí ele olha para tudo que ele esforço, se ele for uma pessoa boa, e se ele recebeu, né, com certeza recebeu educação e aproveitou, ele olha para tudo que aquele pai fez, para tudo que ele organizou, para toda a vida que ele dedicou naquele negócio, dá aquele estalo nele, aquele insight. Está na minha hora. Aí ele começa a se movimentar, começa a estudar, começa a se preparar e se torna tão grande quanto o pai. Ou não, bota tudo fora. É a opção dele, né? Mas pode acontecer? Pode. Às vezes ele precisa de morrer
para que o filho ascenda aqui neste mundo. Eu tive uma pessoa conhecida que tem 2 filhos, ela está na espiritualidade, o marido também, mas eles continuam tendo esses 2 filhos aqui na Terra, né? São deles, pelo menos até eles desencarnarem. A preocupação deles era que o mais velho era problemático demais, tinha até um diagnóstico aí de algum problema relacionado à psiquiatria, quebrava tudo, e o irmão também tinha umas psicoses, umas coisas assim, e a preocupação maior da mãe depois que ela ficou viúva era, meu Deus, eu não posso morrer, porque se eu morrer, o que vai ser dos meus filhos? Aí ela não era espírita, mas ela gostava de conversar, recebia os passos muito bem. Aí um dia eu ainda falei com ela, falei, minha filha, não pensa não. Seus filhos têm a opção também de escolha, o livre-arbítrio. Né? Vocês deram valores, é a vez deles. De repente não vai acontecer nada disso que você imagina. Quando eles se virem responsáveis por si mesmos, às vezes tudo isso muda. Né? E não é que mudou? Ela partiu, né? E estão muito bem. Tudo aquilo passou. O mais velho nunca quebrou nada. Não ficou equilibradinho, um santo, né? Mas normal, tendo lá os problemas de vez em quando, mas nada que o impeça de trabalhar e de viver numa sociedade, numa boa. E o outro parou com todas aquelas coisas psicóticas, não tem mais nada daquilo, é um menino ótimo, é um amor de pessoa, está casado. Então aí a gente fica pensando, e a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. Muitas vezes o que acontece é aquilo que a gente acha mal, que é o remédio para a gente, né? Para a gente aprender. Tem uma frase de Kardec que eu gosto muito, 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 eu tenho colocado sempre na página, que às vezes há necessidade que o mal chegue a um ponto tão alto para que se reconheça, se compreenda a necessidade do bem e das reformas. Isso é muito verdadeiro, muito. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer, a gente não está preparado para receber. Então a gente tem que sofrer o espinho na carne para a gente poder aprender e mudar, né, os nossos valores, algumas coisas que nos impedem de adentrar a dimensão espiritual sem lembranças terríveis para ter, né? Então, os espíritos que não são orgulhosos, vaidosos, que estão desenvolvendo um trabalho, não são retirados desse trabalho do nada. É importante que outras pessoas reconheçam a necessidade de dar continuidade às coisas, de fazer melhor até, né? Porque a maior alegria de um professor é que o seu aluno o supere. É a maior alegria de um professor, que o seu aluno seja melhor do que ele. Porque ele teve uma participação, mas ele ensinou aquele aluno a se desenvolver e não apenas deu conhecimentos a ele, né? Então, esse é o grande prazer de todo professor. Na 315, Kardec pergunta: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? A gente já respondeu isso aí quando falamos da composição de Mozart, né? Eles respondem: segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Ora, eu fico lembrando quem gosta de desenhar, né? Aqueles rabisquinhos que fazia na escola e que achava lindo, né? Pegava um papel, coloria, achava uma obra de arte. E depois essa pessoa foi se especializar em desenho, fez belas artes, tornou-se um grande pintor. Ele, por olhar aqueles rabisquinhos que fez, ele vai achar graça. Ele vai falar, nossa, eu gostava disso, eu achava lindo. Pois é assim que acontece. Foi o caso de Mozart não lembrar da composição mais bonita dele, ele não lembrava o nome.
porque lá ele tem música celestial, que é pelo pensamento. Então ele disse que era tudo grosseiro. Por isso que eles começam essa resposta com esse períodozinho aqui, ó, segundo sua elevação. Porque o espírito que não cresceu, que não se desenvolveu, ele vai continuar achando lindo aquilo. Aquele que não foi para uma escola de belas artes, que não fez desenho, que não aprendeu a desenhar, vai pegar aquele papelzinho que ele desenhou, aquelas coisinhas quando era criança, e continuar achando lindo. Nossa, mas eu desenhava bem, hein? Era desenhista. Pois é. Então, segundo a elevação dos espíritos, quanto mais elevado é o espírito, quanto mais ele cresce, mais ele se distancia da sua origem. Porque ele vai aprendendo, não que ele ignore, que não ache importante, porque não é isso. Toda caminhada é importante. É o nosso passado aqui na Terra, né? Não estou falando de vidas passadas, não. Imaginemos o nosso passado aqui. Quem está lá com os seus 50 anos, já viveu 50 anos. Então, tem 50 anos para lembrar. Tem 50 anos de atitudes boas ou não, né? Sim. Quando era pequeno, não tinha livre-arbítrio, então não conta. Mas a partir do momento que ele entrou na adolescência, aí ele está despertando. E a adolescência, hoje em dia, está atrasada a beça, né? Porque a gente tem filho com 18, 19 anos, que parece um adolescentezinho, que não quer assumir nenhuma responsabilidade, mora com o pai e a mãe. O Rogério que costuma falar muito isso, que realmente eles não querem assumir. Às vezes um pai fica triste, uma mãe também, quando o filho quer sair de casa e morar sozinho. Começa o desespero na cama. Mas por quê, meu filho? Você tem tudo aqui. Você tem tudo, a gente pode te dar tudo. Para que você vai? Porque pai, mãe, eu quero minha vida. Eu quero assumir minha vida, eu quero minhas responsabilidades. Não devia ficar triste esse pai e essa mãe. Porque a gente cria os filhos para isso. Para eles construírem a própria história. Né? Então, quando começa ali na adolescência a fazer a avaliação do acervo que trouxe, com a educação que recebeu, do meio em que vive, né? Que recebe influência de tudo, então essa alma aí começa a escolher. Ali começa a errar também, porque enquanto ela é guiada muito por instintos, não tem a capacidade ainda da razão, quando criança, primeira, segunda, terceira infância, não tem muita ainda condição de noção, né, do que é certo, do que é errado. Sim, algumas coisas, óbvio, porque tudo que precisamos aprender, aprendemos no jardim de infância. E a criança no jardim de infância, ela tem 2 anos de idade, 3 anos de idade, né, por aí. Então, sim, aí são aquelas coisinhas pequenas, mas as grandes coisas, ela não pode decidir. Não pode, né? Não pode decidir. Tanto que quando a criança sai de casa, a mãe carrega aquilo, manda, né? Carrega tudo. É blusa, é não sei o quê, calça comprida, é não sei o quê. Por quê? A criança não sabe se ela vai sentir frio ou calor. Se tiver muito frio, ela estiver brincando, ela acha que ela não está com frio, mas tem que botar a roupinha, ela não tem essa noção. Então, a criança não tem essa capacidade de escolher certo. Mas na adolescência já tem. Na adolescência, ou pelo menos deve ter, né? E fazer suas escolhas. Aí, uma vida lá de 50 anos, quantas coisas já aconteceram, quantas coisas ele fez e não gostou, quantos erros, quantos acertos. É normal isso, né? Tudo bem. Aí fez coisas, às vezes, que não gostou, sofre por aquilo ali. Se voltasse, faria diferente. E aquilo é um peso, é uma pedra no peito. É uma pedra na consciência e fica aquele transtorno e aquela coisa. Não é bom, não é saudável. Então, para que serve o passado? Se não é bom eu ficar lembrando dessas coisas, para que serve eu ter aquilo na minha consciência? Porque o passado já está pronto, você não pode mais fazer nada. Mas esse passado, quando visitado pela própria consciência para ver o que fez, o que deixou de fazer, ele vai determinar o futuro. Porque ele vai me obrigar a fazer um presente diferente. Ora, se eu viajo ao meu passado aqui nessa vida,
Né? Se aos 30 anos de idade eu cometi um engano, fiz algo que não deveria, me equivoquei, aquilo me faz sofrer horrores, adianta eu ficar sofrendo por aquilo lá? Claro que não. Primeiro, tem um monte de coisa para a gente analisar. Será que eu fiz com conhecimento de causa? Eu fiz sabendo, tinha todo o conhecimento que aquilo não ia dar certo? Não, às vezes não. E se tivesse? Não tem problema. Já passou, você não pode mais consertar aquilo. Passou, já está feito. Mas, quando a gente visita esse momento, ele tem que servir para quê? Para nos fazer sofrer agora? Não. Porque não adianta sofrer por algo que já passou e está pronto e a gente vai ter que responder por aquilo. Ele vai servir para não fazer de novo. Ele vai servir para me lembrar o que fiz, para me colocar de novo naquela dor, para que eu não faça novamente. Então é para isso que o passado serve. Das nossas vidas passadas também, quando a gente está na erraticidade, lembrando das vidas corpóreas que a gente teve, é para isso. Não é para nos fazer sofrer, não. É para a gente visitar e ver o que fez e o que não deveria ter feito, para poder fazer um plano melhor para o futuro. Então, o nosso passado, ele importa para isso, para ele ser visitado, para a gente ver o que deu certo, o que não deu, não é para nos fazer sofrer, não vale a pena isso. Então, vamos agora, hoje, olha, eu fiz isso aí com 30 anos, eu não posso cometer isso de novo, não posso fazer isso de novo. Não posso, sofri na época, não quero sofrer de novo isso, pronto, não vai fazer. Então, olha o aprendizado. Quer dizer, aquele passado está preparando um futuro legal, bom de se viver, um futuro elegante. Por quê? Porque ele vai me fazer entender que errei, eu vou tentar consertar algo. Se eu não conseguir consertar na atual encarnação, pelo menos eu não vou cometer esse engano novamente, para não preparar um futuro ruim para mim. E qual é o futuro ruim? É o desespero quando o espírito começa a lembrar da vida que ele teve daqui nesse mundo e ele reprova. É desesperador para ele isso. Principalmente se ele teve condições de entender isso aqui no mundo. Né? Se ele não passou por cima dos próprios interesses, se ele não se importou com o próximo, se ele não ligou para a dor do semelhante, se ele não teve processo nenhum de empatia, aí a dor é grande. Então, essa lembrança da existência corpórea, é preciso que se entenda que ela é fato, ela é real, ela vai acontecer e vai nos fazer sofrer. Então, o nosso presente nos faz visitar o passado para preparar um futuro melhor. E esse futuro é não só uma consciência mais em paz quando a gente sair do passamento, né, da perturbação da morte, como também planejar futuras encarnações, fazer as escolhas das provas que vamos ter. Então, é muito importante a gente levar em consideração o hoje, porque o hoje é o único capaz de corrigir o que eu fiz, se for possível, se não, me ajudar a não fazer de novo. E o amanhã, na Terra, é incerto. A gente não sabe se a gente vai viver, se vai ter o amanhã. Mas na eternidade é certo, é fato, porque somos da eternidade. A gente não mora na Terra. Então, se a gente vai continuar vivendo aqui amanhã, não sei. Mas com certeza na eternidade vamos, porque pertencemos a ela. Né? Somos cidadãos do universo. Então, segundo a elevação dos espíritos, julga a sua obra, né, de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Assim como o espírito que evolui, que cresce, ele reprova muita coisa que ele fez. Eu sempre falo que façam esse exercício em casa. Viajem no tempo que passou para vocês nessa encarnação. Vá aos 20 anos, vá aos 30. Precisa de terapia para isso, que você não precisa estar em estado alterado de consciência, não. Só precisa lembrar
E isso todo mundo lembra, né? Principalmente se fez bobagem, porque aquilo fica marcado. E se fez uma boa coisa, também fica, né? Viaja lá, viaja no tempo, né? Quem está com 50 está para lá do meio, né? Porque a vida na Terra, 76 anos. Média de vida na Terra é de 76. Então está para lá do meio. Aí quando está com 50, viaja, vai lá atrás. O que mudaria? Aí a gente tem que analisar o que fez. Qual foi a reação que causou nas pessoas? O que semeou? O que provocou? Né? Aí começa a nota lá. O que eu mudaria? Para surpresa nossa, a gente ia mudar coisa dessa. Bastante. Pudesse voltar. Né? Tem aqueles que dizem que não mudariam nada. Mas tem uns que mudariam muito, outros menos. Depende, né? Daquilo que hoje ele sabe ser o certo e não quer cometer mais erros, né? Então, quanto mais a gente se eleva, mais a gente se distancia do que fez de errado e sabe que está errado, né? E mesmo que não tenha sido errado, coisas bobas, simples, que não tiveram nenhuma importância, né? O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Novamente eles dizem, de novo, isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é, frequentemente, bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, não são todos os trabalhos que eles se importam, eles se interessam por aqueles trabalhos que vão gerar progresso na humanidade. Aí eles vão intuir. Eu não consegui encontrar a matéria, eu tenho. Eu vou até procurar, porque eu acho bem interessante. Um pesquisador, que nem era espírita, mas um pesquisador que se interessava pela vida além túmulo, ele começou a desenvolver um trabalho para que os espíritos pudessem se comunicar através de aparelhos eletrônicos na Terra. Tem a Sônia Rinaldi, que ela é expert nisso, ela trabalha muito, ela pesquisa muito, mas esse primeiro aí, não é o primeiro não foi nem o primeiro. Ele começou a desenvolver o Spiricom, um aparelhinho para se comunicar e tudo, mas ele não pôde concluir, ele morreu antes. Eu vou ver se eu acho essa matéria, até para o nome dele. Ele desencarnou. E estava na metade ali do trabalho. Só que ele tinha muito interesse, porque isso é muito interessante mesmo, né? E poderia ser de grande ajuda para provar por um meio não religioso a existência, né, de uma outra vida, que a vida continua com toda a lucidez e inteligência, né? Porque tem gente que acha que vai morrer e vai dormir até o dia do juízo final. Porque no juízo final vão todos se levantar. Já pensaram que os homens de Neandertal também vão? Ué, porque não eram filhos de Deus? Eram, né? Os primatas homines também vão levantar. Ué, não é? Seria injusto se eles não levantassem também. Então aí a gente vê a insanidade disso, né? Pensa bem, um primata homem e um homem de Neandertal, hoje, que a gente nem está tão evoluído assim. Né? Imagina lá no juízo final, que eu não sei quando é, né? Quando é o juízo final? Né? Acho que eu não sei como é que faz isso, não. Mas tem gente que acha. E tem outros que não vão acordar, que vão acabar. Né? Porque não existe a vida, acaba com a morte. Então, vão dormir para sempre
ou desaparecer, não sei como também que eles pensam que vai acontecer, né? Como é que, para onde vai, não sei. Vai dormir? Vai dormir aonde? Caixãozinho dissolve, o corpo dissolve, tem. Também, não as coisas difíceis da gente entender, né? Então, realmente, não dá para a gente compreender essas coisas que acontecem aí na vida da gente, né? Então, nós aprendemos na doutrina que vamos continuar vivendo e, claro, se a nossa inteligência permanece, a nossa lucidez, é lógico que a gente vai lembrar das coisas, porque ninguém fica desmemoriado porque morreu, né? Se a gente não lembrasse, a gente ia ficar desmemoriado, né? Bom, a memória, então, estava no corpo? Porque se a memória não está no corpo, né? Se a minha lembrança, o meu pensamento não é atributo do corpo e sim da alma, eu vou continuar pensando, porque a alma não morre. Isso já está aí no meio científico muito provado, né? Que existe algo além da matéria que sobrevive ao corpo. Só que não é, né, como uma religião. Bem, então eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos. Esse senhor que estava fazendo esse espiricom morreu. E o que aconteceu? Ele começou a inspirar outros a terminar o trabalho dele, que estavam também fazendo isso lá. Não nem tanto com ele, mas que estavam também nessa tecnologia aí. E ele começou a inspirá-los sem que soubessem. Porque a inspiração, ele não ficava falando com eles, faz isso, faz aquilo. Não, vinha em forma de pensamento, de inspiração, até que o trabalho foi concluído. E quem foi que se comunicou? Ele. Muito interessante, ele. E ele diz que foi, ali ele fala que foi ele que inspirou, né, a finalização daquele trabalho, a continuidade daquele trabalho. Então, por quê? Porque é importante para o progresso. São trabalhos grandiosos, uma pesquisa científica, né? Um grande cientista morre no meio de uma pesquisa para a cura de uma doença ou outra situação, né? Então, vai parar? Claro que não. Ele vai, se ele não tinha interesse pessoal, se ele era uma alma que ele estava fazendo aquilo ali com a finalidade útil, né, de ser um trabalho grande, com finalidade útil para a humanidade, ele vai ter a bênção de continuar inspirando aqueles que aqui no mundo estão trabalhando naquilo. Porque ele não está preocupado com as glórias, nem com o nome dele, né? Aqui no mundo, de jeito nenhum. Ele não está preocupado se ele vai receber o prêmio Nobel, ele não está preocupado com isso. Ele quer o trabalho desenvolvido e ajudando a humanidade. Então, é assim que acontece, eles continuam. Então, eles não se preocupam. Quanto mais elevado, mais trabalha. Os espíritos conservam, depois da morte, o amor da pátria, né? Porque no mundo, nós vemos países extremamente patriotas, né? E tem amor mesmo pela pátria. Então, os espíritos conservam isso. Olha o que eles respondem para Kardec. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra é aquele em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Então, olha, está vendo? Não é o espaço, não é a Terra, não é o país, não é o estado, não é o continente. Porque o espírito elevado, ele sabe que ele é um cidadão do universo, que a casa dele de verdade não é a Terra, não é a pátria dele, né? Nós somos brasileiros, mas nós somos brasileiros porque estamos encarnados no Brasil. Quando a gente desencarnar, não seremos brasileiros, seremos cidadãos do universo, como somos, mesmo sendo brasileiros, porque os cidadãos do universo reencarnam em países, em cidades, né, em continentes. Então, ele ama aquele espaço ali, por quê? Da mesma maneira que a gente ama o nosso trabalho, que a gente ama a nossa terra, né, que a gente ama as coisas que nos favorecem, que nos ajudam
a vencer as nossas dificuldades, a trabalhar. Então, é assim. Então, aquele que está encarnado num determinado país, aquele país é, naquele momento, a casa dele. Ele quer ver o melhor para aquela terra. Ele quer ver aquela terra florescer, crescer, oferecer aos seus filhos, né, o que há de melhor. Então, ele é um patriota quando ele pensa nisso, trabalhar para fazer um espaço bem bacana para todas as pessoas, né? Então, ele vai sair daqui, ele não vai ser brasileiro, alemão, austríaco, na dimensão espiritual. Ele pode ficar com essa ligação, com essa imantação, enquanto ele estiver ligado com a última encarnação dele. Agora, ele vai perder isso. Né? Ele vai perder isso rapidinho. Porque se ele for um espírito mais elevado, ele sabe que isso era apenas uma roupa. E o local era apenas um jardim onde ele foi colocado lá para florescer. A Terra, o planeta Terra, é um imenso jardim. Só que é de provação e expiação. As flores têm espinhos, na sua maioria. Mas são extremamente úteis, né, ao contexto todo. Então é isso que a gente vai aprendendo na doutrina e vai vendo, né, que nós somos cidadãos do universo e não de um país em particular, né? Kardec faz um comentário que eu vou ler para a gente encerrar essa conversa de hoje, que já está lá no nosso horário. Ó. A situação dos espíritos, em sua maneira de ver as coisas, varia ao infinito. Olha só que coisa linda. Mas como se dá essa variante aí, né? Essa diferença, né? Na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Não adianta a abelha falar para a mosca que as flores são mais cheirosas e mais bonitas, porque ela gosta do lixo. Ela não está preparada para isso. Né? Ela não está. É isso que está aqui, ó. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, na razão do grau do seu desenvolvimento moral e intelectual. Então a mosca não conseguiu ainda enxergar que a flor é mais bonita, que ela é mais cheirosa, que ela é mais limpa, que ela é medicinal. A mosca gosta daquilo ali. Então é ali que ela vai ficar. A hora que ela perceber, ela sai dali. Porque somos criados para felicidade plena. Né? Isso envolve responsabilidade grande. Os espíritos de uma ordem elevada geralmente só fazem na Terra estações de curta duração. Né? Estação de curta duração. Por que vai ficar muito tempo aqui? Para quê? Ele vai ficar o tempo que for útil para ele passar alguns ensinamentos, passar algo, né, da sua elevação, da sua missão. Ele parte. Ah, mas fulano era tão bom, poxa vida, por que não ficou mais tempo? Oh, vai perguntar para um presidiário que cumpriu a pena dele se ele quer ficar lá dentro. Ele quer sair, ele já cumpriu a parte dele. Então ele vai embora, ele vai dar sequência à vida dele. Não é justo, né, que aqueles que estão lá queiram que ele fique lá, porque os outros não vão sair ainda. É aquela pessoa que está ali do nosso lado, sofrendo, doente, e a gente quer que ela fique ali. A pessoa não se mexe, está vegetando na cama. E a gente está ali, né? Fazendo prece todo dia. E pior, sabe qual é? Que na maioria das vezes, ora o Pai Nosso. É a prece dominical, né? Prece do Senhor. O que está lá? Num determinado versinho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí a pessoa morre. Ah, meu Deus, mas Deus não ouve as minhas preces.
A pessoa está 10 anos vegetando numa cama, dependendo de tudo. E o outro está ali fazendo prece, né? Aí na hora que Deus faz a vontade, que se ele ficou 10 anos, não foi porque o outro segurou, não. O outro quis segurar, mas ele ficou porque ele tinha que vencer a lei de causa e efeito dele, né? Aí vai e a pessoa se desespera, não ouviu a minha prece? Ouviu sim, você pediu lá, ó. Seja feita a vossa vontade e não a minha, né? Então a gente fala, não sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que está falando. Rapidinho aqui, ó. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. E muitos são chamados para isso e entram em falência, né? Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma maneira, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Olha só, esses espíritos não saem muito não, eles ficam aí, ó, em torno da gente. Basta baixar a vibração para eles ficarem ali, ó. Por isso que às vezes a gente faz coisas, a gente ouve coisas que as pessoas fazem e depois pergunta, fulano, como é que você fez isso? Não sei. Não sei como que eu fiz isso, parece uma praga, né? Não, não é não, amigo. Deu ouvido, ouviu, né? Pois é. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Por isso que ficam aqui. São imantados para as outras mentes iguais. Aí fica aquela atmosfera ruim num planeta, né? Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que a elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Quando a gente fala que pena de morte não adianta nada, porque não livra a sociedade de um assassino. Ele vai continuar influenciando outras mentes que pensam como ele. E pior, ó, ele tem livre acesso, porque o que mais tem nos planos de provação e expiação é mente inferior, né? Encontramos entre eles alguns mais sérios que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Seu comentário de Kardec, número 317. Não deixem de ler em casa, porque essa leitura aqui foi muito superficial. Leiam. Depois a gente continua na semana que vem, se Deus permitir. Muita paz para todos.